Salve, meus amigos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como o assunto que eu tratei no último vídeo, eu acho que não foi tratado até o seu último limite, não, muito pelo contrário, mas continuar agora com esse questionamento. E uma questão que me fizeram quando eu fiz o primeiro vídeo foi: vocês vão procurar nos comentários, eu não vou encontrar nada porque não comentaram nos comentários. Foi pessoal. A pessoa me conhece, tem meu número, ela entrou em contato comigo e falou: Ó, não entendi esse ponto. E aí eu resolvi fazer esse ponto para complementar aquilo que foi apresentado no primeiro vídeo, tá bom? Então, antes de tudo, tem algumas pequenas perguntas sobre o céu que fica. Então, primeiro a gente estipulou o que é o céu, né? O céu, a princípio, é estar em Deus, comunhão completa. A gente vai estar num lugar não contido, como a gente viu na aula anterior. E por consequência, ou melhor, não tem nada a ver com consequência. A gente vai estar num lugar não contido, e esse lugar não contido é propriamente Deus. E esse lugar é um lugar de comunhão completa. Tá travando tudo, meu PC não tá aguentando o peso. Mas beleza. Então tá bom. Só que aí sobram algumas dúvidas. Eu falei, não sei se eu cheguei a falar, mas por exemplo, na doutrina católica, os santos já estão no céu. Na doutrina católica. Em algum não. Se eu não me engano, em nenhuma doutrina protestante acredita na intercessão dos santos. Enfim, eu acho que nenhuma, tá bom? Pode ser que eu esteja falando alguma ignorância, mas eu não entendo muito de protestantismo, ou melhor, não entendo. Eu entendo um pouquinho mais de catolicismo, tá bom? Então, os santos estão no céu. Quem é santo? Aquele que. Melhor, quem a gente pode falar que é santo com certeza absoluta. Aqueles que a igreja reconhece com certeza absoluta como estando no céu. Só que o que acontece? Isso, inclusive, os protestantes vão acusar a igreja católica, que é a questão de mas ainda Jesus Cristo não voltou e por consequência não ocorreu a fez com dois R, três R's, a ressurreição. Finge que tá escrito ressurreição aqui. Eu vou apagar esse negócio, tá muito ridículo. Vou fazer letra por letra que fica melhor. Os protestantes acreditam, não tem santo porque ainda não teve ressurreição. Porque Jesus Cristo ainda não retornou na sua vinda gloriosa. E quando vier na sua vinda gloriosa, só então que vai ter a ressurreição dos mortos e, portanto, não pode ter santo no céu porque não teve ressurreição dos mortos. E aí eles acreditam no negócio chamado dormitação, que eu saiba é mais ou menos isso. Que é o quê? Os falecidos em comunhão com a igreja, os santos, os salvos, eles estão como que dormindo, esperando a segunda vinda do Senhor. E aí, na segunda vinda do Senhor, quando houver a ressurreição, eles vão voltar para o seu corpo, o corpo glorioso. Que eu saiba é isso, tá? Pode ser que eu esteja enganado. Vão voltar para o seu corpo glorioso e aí sim vão entrar no céu. A Igreja Católica ela fala: não, não é bem assim. A gente vai direto para o céu ou para o inferno, né? Depende do rumo para cada alma. Mas a gente vai direto para o céu. E é por isso que a gente crê na intercessão dos santos. E de fato, a gente pode até assumir que isso é verdade por diversas coisas, como por exemplo os milagres ocorridos por intercessão de alguém. Agora me diz, como é que alguém vai realizar alguma coisa dormindo? Pois é. A gente sabe, por exemplo, que para um santo ser canonizado precisam ter alguns milagres ocorridos por intercessão do seu nome. Então, digamos, São Francisco. São. Olha que F bonito. Estragou tudo. São. Francisco. Precisa ter paciência que o computador é velho.
São Francisco, é que eu não sei se na época de São Francisco tinha, mas digamos que seja hoje em dia. São Francisco morreu hoje. Vai esperar, pelo menos se eu não me engano, 5 anos e 2 milagres comprovados. Tem que ser comprovadamente um milagre, ou seja, tem que ser uma coisa que acontece e não existe explicação científica para esse acontecimento. Então, 2 milagres ocorridos por intercessão de São Francisco. As pessoas pediram: São Francisco, roga por mim. E aí elas conseguiram uma cura milagrosa, por exemplo. Né? Então, aqui a gente tem esse entendimento, até por causa da tradição da igreja, de pedir a intercessão dos santos, de milagres acontecerem por ocasião disso, que os santos estão no céu. Isso é doutrina da igreja. Os santos estão no céu. Isso daqui não é opinião do Vinícius, é doutrina da igreja, tá bom? Os santos estão no céu. Mas o que acontece? A gente vai entrar aqui sobre o que é o ser humano. Então aqui a gente tem uma coisa chamada humano. Essa coisa estranha da qual a gente faz parte. O que acontece? Se você entrar no conceito do que é ser humano, por que eu vou explicar ser humano para projeto, blá, blá, blá? Porque se você não entende o que é ser humano, você também não vai entender o que é santo. Você não vai entender por que você vive. Você não vai entender nada. Enfim, então vou explicar aqui o que é ser humano. Ser humano, conceito mais abrangente, animal racional. Ser humano, a princípio, é isso aqui. Mas o que significa animal racional? O que isso significa? Significa que o homem possui um composto somático, um componente, na verdade. Ele é um composto de um componente somático e um componente psíquico. Quando eu explicar direitinho, vocês vão entender. Então veja bem. O homem é animal, portanto é somático. Ele também é racional, logo ele é psíquico. O que acontece? O cachorro está latindo. Mas quando o cachorro não está latindo, o homem tem corpo e uma coisinha que a gente vai chamar na doutrina católica de alma. O homem, então corpo mais alma é igual a, ou melhor, corpo mais alma racional. Eu já vou explicar por que isso. Igual a humano. Se tivesse só um corpo, seria um cadáver. Coloquei o acento no lugar errado. Deixa eu apagar esse acento falso. Aqui. Se fosse só alma racional, seria um anjo. Um cadáver ou também pode ser um mineral. A gente seria terra, né? Como a Sagrada Escritura diz, né? Pegou um pouco de barro, soprou alma, psique. Sopro, ele vem da palavra pneuma. Sopro, pneuma, que é o princípio da vida. Pneuma seria o equivalente. Pneuma, que é a palavra usada para sopro, seria equivalente a espírito. Pneuma, espírito, em outras palavras, alma. Tá certo? Então, corpo mais alma racional, você tem o humano. Corpo mais alma, aí você tem dois tipos de seres, né? Então,
corpo mais alma só é igual a planta. Só vive. É basicamente isso que ela faz. Vive. Então, agora corpo mais alma sensitiva é igual a animal. Olha só. Então quer dizer que o homem ele tem uma alma sensitiva. O que significa alma sensitiva? Alma sensitiva, você lembra aquilo que eu falei? Sensual é aquilo que diz respeito aos sentidos. Por que tá funcionando agora? Diminui a resolução aqui do bagulho. Por isso que tá funcionando. Tá bom? Então aqui, ó, só para explicar o que é ser humano. Lá falei do céu, tá, beleza. Ó, o humano é animal racional, animal característico somático e racional psíquico. Ele é um, vamos assim dizer, a definição mais genérica de humano. Corpo mais alma racional. Corpo sem alma é cadáver, alma racional sem corpo é um anjo. A conjunção das duas coisas é um ser humano. Corpo mais uma alma que vive, a única coisa que ela faz é planta. Corpo mais alma sensitiva é um animal, porque tem sentidos. O homem, ele tem uma alma meramente. A gente também pode chamar de alma vegetativa, mas isso não importa no momento. Corpo, o homem tem a característica sensitiva da alma, porque ele sente. Ele tem a capacidade de se apaixonar, de se alegrar, de se entristecer, sentir dor, alegria, raiva, nojo, né, desprezo, prazer, enfim, essas coisas. Que uma planta não tem capacidade, mas ele também tem a capacidade racional. E aí a gente entra, né? Se homem, meu Deus, fazendo bagunça. Cadê? Aqui em cima, né? Se homem é igual animal racional, o que acontece? A gente tem que saber, então, o que é racional. Porque animal a gente já sabe, né? Animal é basicamente uma criatura que vive e sente. Mas o que significa esse racional? A gente vai então para o conceito de razão. O homem é uma alma racional. E a razão, que é aquilo que o homem possui, que os animais não possuem, e que faz o homem entrar no céu e os animais não, é basicamente intelecto. Coloquei no lugar certo. Intecto eu escrevi, meu Deus do céu. Calma aí. É basicamente intelecto mais vontade. Aí você vai me dizer, mas Vinícius, vontade o animal também tem. Aí eu vou falar, não. Porque vontade é diferente de desejo. Então quando você fala, eu tô com vontade de comer bolo, não, você tá com desejo, ou a palavra mais adequada, apetite. Desejo seria equivalente a apetite nesse contexto, tá bom? Então, quando você tem apetite, você apetece, você deseja, você anseia, você quer algo, isso é desejo. Agora o que acontece? Você quis e você escolheu pela coisa, aí é vontade. Por enquanto. Por quê? Isso é muito importante na moral. Quando você para pensar em desejo, são coisas das quais você não é responsável. Você não é culpado. Então, por exemplo, você não tem culpa de sentir vontade de comer bolo de chocolate. Mas se você é diabético
e come bolo de chocolate, você tem culpa pela sua ação, porque você fez de caso pensado. É diferente, por exemplo, quando uma pessoa dá um susto e você dá um soco na cara dela. Por quê? Porque isso é uma reação. Reação a gente não tem culpa. Desejo é reação. É por isso que fala que é passivo. Você é passivo do desejo. Entende? Ele é uma reação que você tem ao mundo. Então, quando você escuta uma música, você gosta ou não. Você acha bom ou ruim, né? Então, você escuta lá a nona de Beethoven, você vai falar, nossa, que música linda, que música gostosa, que maravilhoso. Aí você vai ouvir funk, você vai falar, eca, credo, sai de perto de mim dessa coisa nojenta, credo. Enfim. Por quê? Desejo, isso é só reação. Isso daí você não tem mérito nenhum por isso. Vontade. Aí que entra o negócio. Se você escuta Beethoven não, vai. Se você sente o cheiro de bolo e você fala, tô com vontade de comer bolo. Vou comprar um bolo. Você tomou uma decisão. Decisão, a culpa é da vontade. E por consequência a culpa é sua. Entendeu? Sentir apetite por bolo, a culpa não é sua. Ir comprar o bolo, a culpa é sua. Entendeu? Ah, mas você sabe que eu tô de dieta e faz a minha comida preferida, faz lasanha, sei lá, enfim. A culpa é sua de ter comido a lasanha, porque o desejo não te obriga a comer. A vontade foi sua, você que tem um termo técnico para isso que eu esqueci agora. Você cedeu ao desejo. A culpa é sua. Não de quem fez a lasanha. Quem fez a lasanha tá cuidando da vida dele, meu. Você não tem culpa. Se você tá fazendo dieta e não quer comer lasanha, sabe o que você faz? Você fecha a boca. Não bota a culpa nos outros. Simples assim. Por quê? Porque a culpa é toda de ações que são objeto da vontade. Tá bom? Vou apagar esse excesso de risco aqui. Ah, não, aquele ali podia ter ficado. Por quê? Porque tá pesando demais o negócio aqui. Tá bom? Então, vontade é sua culpa. Intelecto eu não vou explicar, porque, pelo amor de Deus. Intelecto, inteligência, capacidade de pensar, capacidade de entender, de compreender. O que acontece? O céu, voltando no céu. Aqui a gente entendeu o que é o homem. Ó. O homem é animal racional. Como o homem é animal racional, ele possui a razão. E a razão é intelecto e vontade. As duas trabalhando juntas. Por que a igreja fala temos que conhecer a Deus, intelecto, para amá-lo, vontade. Conheça a Deus, ame-o. É isso. Entendeu? Por quê? Porque os dois trabalham junto, entendeu? Não vai voltar a palavra vontade. Que ódio, eu apaguei o negócio. Escrevi o resto aqui, ó. Vontade. É isso. Deu certo agora. Os dois têm que trabalhar junto, então você tem que entender, aprender sobre Deus para conseguir amá-lo. Porque o intelecto trabalha junto com a vontade e a vontade trabalha junto com o intelecto. Se os dois trabalharem bem, você vira santo e vai para o céu. Só que o que acontece? O homem é animal racional. Soma psique, corpo e alma. Quando você morre, ó, morreu. Morreu. Bonequinho com X no zóio e uma língua de fora. Não ficou legal. O Horta não quer voltar. Então vou apagar mesmo. Não ficou legal. Aqui. Morreu? A sua alma vai permanecer.
alma. Santo Agostinho vai explicar basicamente que existem duas almas. Caramba. Duas mortes. A morte física é quando o corpo se afasta da alma. Ou a alma se afastou do corpo. Isso é a morte física. E a morte para a eternidade é quando a alma se afasta de Deus. Quando você morre, o que vai ficar por enquanto no lugar contido é a alma. Até a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus Cristo vier, o corpo vai ressuscitar e, por consequência, a sua alma vai se juntar ao corpo de novo. E vocês vão ser muito felizes do lado de Deus, dando um abraço e um beijinho nele, porque Deus é tudo de bom. Contudo, os santos que estão hoje no céu, eles estão apenas em alma. Por consequência, eu tenho que parar com isso, tá virando um hábito. Estão apenas em alma, o que significa que eles estão em intelecto e vontade no céu. Como eles estão em intelecto e vontade, significa que eles fazem duas coisas só. Eles conhecem e amam. Conhecer é trabalho do intelecto, amar é trabalho da vontade. Sabe o que isso significa? Significa que para você amar aquele seu colega de trabalho chato pra dedéu, você tem que querer. É um ato de vontade, não é um ato de desejo. Não é um negócio do tipo, ai, sabe, eu não morro de amores por ele. Cala a boca. Se você quer amar ele, significa que você vai pegar o seu suado salário e vai comprar uma trufa para aquela pessoa que você mais odeia e vai dar e vai falar, olha, pensei em você. Entendeu? Por quê? Porque é um ato de vontade, é um sacrifício, é uma oferta de amor. Pegou a dica? Desse jeito você vai ser santo rapidinho. Não precisa de muito não. Só comprar uma trufa e dar pra ele. Uma trufa, um bombom, uma bala, enfim. Só de você pegar seu suado dinheirinho, pensar naquela pessoa que você odeia e pensar, eu vou fazer ela gostar de mim. Ela nunca vai gostar, mas você vai se esforçar pra isso. Eu vou fazer ela gostar de mim porque o evangelho me obriga. Aí você vai lá e dá pra pessoa. Pronto, um ato de vontade. Você tá se matando pelo bem da pessoa. Amor. Aí você conhece de fato o amor. A gente vive um amor tão mequetrefe nesses dias de hoje, tão mentiroso, e aí acha que ama qualquer pessoa, que o coração palpita. Não, isso, o nome disso é desejo, prazer, apetite. Você tem apetite pela pessoa. Isso não é amor. Amor é você vê que a louça tá lavada, e a pessoa tá cansada, e você tá cansado, e você ir lá e lavar. Tá bom? O nome disso é amor. Você só faz isso se você ama. É impossível você cuidar de uma pessoa que você não ama. Só que amar é escolher pela pessoa. Porque amor é um ato de vontade. Tá bom? Então, tendo entendido isso, como no céu só sobrou alma racional, por consequência, só sobrou intelecto e vontade, por consequência, só sobrou conhecer e amar. E aí entra, como que o santo vai interceder por mim se ele não tem corpo, não tem boca, não tem voz, não tem nada? Só tem alma. É simples, ele vai te conhecer e te amar. Simples, simples. Ele vai contemplar a Deus. E ali, na contemplação de Deus, ele vai conhecer tudo. Porque olhando para Deus, você conhece tudo. Porque Deus é tudo. E tudo vem de Deus. Por consequência. Aí, eu tô com essa expressão. O que significa que quando você olhar para Deus, você vai estar olhando para tudo e todos. O amor de Deus está em todas as pessoas. Então você olhar para Deus vai ser um ato de amor por todas as pessoas. Se você estivesse sendo santo. Senão você está condenado ao inferno. O que significa que
Você é ignorante e odioso. Você ignora tudo e você odeia tudo. É isso o inferno. Ignorar e odiar. Entende? Então, o santo, ele intercede da maneira mais simples, pensando em você. A gente costuma usar aquela figura de linguagem, dizer: fala com o santo X, seu santo de devoção, ele vai pedir para Deus. Não é que o santo vai chegar assim, ó. Então, seu Deus, sabe o Otávio? Pois é, aquele menino é sapeca. Então, o Otávio, ele tava conversando comigo ontem. Você já sabia, né? Você é Deus. Na verdade, eu sei as coisas por meio de você. Mas eu queria conversar com você pra ver se muda ideia, né? O Otávio tava conversando comigo e ele pediu uma namorada, sabe? Eu queria saber se você não tá fazendo nada. Se você podia dar uma namorada pro Otávio. Coitado do menino, tá tão sozinho. Precisa de um cuidado, sabe? E se você desse esse cuidado pra ele, o que você acha? Você acha que seria bacana? Aí Deus vai olhar pro São qualquer coisa e vai falar: sabe que você tem razão? Não tem nada a ver. O santo vai pensar em você. E ele vai pensar em você não com o amor que ele tem, mas com o amor que ele recebeu de Deus. Porque o tempo todo eles estão em comunhão perfeita com Deus. Você está plenamente cheio de Deus no céu. Então todo o amor, toda a caridade que você tem de Deus. Isso é o santo. Um homem que foi totalmente... Homem, eu digo no gênero humano, mas... homem ou mulher, tanto faz. Que foi totalmente preenchido pelo amor de Deus. E vai se decidir pelo céu. Por você. Vai ficar pensando em você o tempo todo. E esse pensar em você é Deus te amando. Então, São Francisco contempla diariamente, constantemente, milhões de fiéis, porque esses milhões de fiéis esperam de São Francisco alguma ação. E São Francisco, com o amor que ele recebeu de Deus, contempla você intelectualmente. Pensa em você o tempo todo. E te ama, e te ama, e te ama. Lembrando, sem corpo não tem espaço, não tem lugar. As almas não estão em algum lugar. Não existe, se eu abrir uma porta eu chego no céu. Não, porque o céu não é um lugar. O céu, ele... Como é que eu posso explicar? Hoje em dia tem esse negócio de multiverso. E isso deixou tudo muito imbecil, muito tosco. Não é como se o céu fosse outro universo, outra realidade, uma realidade paralela. Não. Ele é outra densidade de ser. Ele é outra categoria de ser, mais plena, mais sublime, perdão. Entende? É impossível nomear o céu para você. Então, o que você vai ficar fazendo no céu? Você vai contemplar a Deus com seu perfeito amor, que não é seu, mas que você recebeu de Deus. E quem que está no céu? A sua alma plena, que não está em um lugar físico. Lembra? Lugar não contínuo não é um lugar exatamente, porque não tem espaço. A alma, ela é imaterial. Significa, não é que nem cor. Cor, assim, é imaterial, porque ele está na matéria, mas ele não é a matéria. A parede é branca, mas ela não... Ou melhor, a parede está branca, tem branco, mas ela não é o branco. O branco não tem presença física. Onde está o branco? O branco está presente em coisas, mas onde ele é? Em nenhum lugar. A alma é a mesma coisa. Ela está presente nesse corpo. A minha alma, a alma Vinícius, eu estou presente nesse corpo. Mas eu não sou esse corpo. Eu sou também. Enfim, a alma Vinícius não é esse corpo. É que o Vinícius é corpo e alma, porque ele é ser humano. Se ele não tivesse corpo, ele seria anjo. Eu não sou anjo.
tá bom? Então, a minha alma não é esse corpo, ela não está presente também no sentido de que ela está nesse lugar, mas ela está presente do mesmo jeito que o branco está presente no muro. É confuso, mas enfim, eu quero que vocês entendam o que é o céu. Não é um lugar. Não é uma parede que você vai estar lá que nem o branco, tá? Não. É Deus. E Deus não tem corpo, Deus não tem matéria, Deus não é uma coisa material que você pode tocar. Deus é Deus. Pronto. Ele é o puro limite. Ilimitado e, enfim, e confuso, porque não dá pra entender. Mas enfim, é isso. Então, quem tá no céu? A alma, por enquanto. No futuro vai estar o corpo também, que a gente vai ressuscitar gloriosamente. Né? E como é que eles estão no céu? Estão contemplando. Estão vendo a Deus intelectualmente. Não é que nem eu vejo o celular que tá aqui me gravando, eu vejo o tablet aqui que eu tô fazendo o desenho aqui. São coisas intelectuais. São coisas que estão presentes sem estar presente fisicamente. E a intercessão dos santos, essas são as principais perguntas que eu queria responder. O que vamos fazer no céu, quem está no céu, como estão no céu e o que é a intercessão dos santos. A intercessão dos santos é basicamente o santo pensando, porque a única ação que ele é capaz de fazer, conhecer e amar, né? Só que o amor também não é dele, o conhecimento também não, mas enfim. O santo ele está plenamente recheado de Deus. Então ele se conhece, conhece a própria história, conhece as pessoas que ele amou em vida, conhece cada pecado dele e ama as circunstâncias dos pecados, não o pecado, é evidente, né? Ama a si mesmo, se perdoa, se compreende, compreende seus familiares pecadores, compreende a nós que somos pecadores e pensa em tudo isso constantemente, sem parar, sem se cansar, sem ficar entediado e com profundo amor. Profundo amor. Tá bom? É basicamente isso. Então, primeiro a gente tem que entender o que é o ser humano, depois entender cada característica da alma humana, inteligência e vontade, e entender como funcionam as principais ações da alma humana, conhecer e amar, e entender que no céu a gente só vai fazer essas duas coisas. Nós vamos conhecer plenamente, então, por exemplo, você que gosta de ir para as redes sociais, encontrar curiosidades, você vai conhecer plenamente e se sentir o gozo do conhecimento, a alegria do conhecimento, ao passo que você também vai amar a todos e vai sentir a alegria do amor. Isso é o céu. Só que para fazer isso, você tem que amar as coisas corretas. Lembra aquilo que eu falei na última aula? E para amar as coisas corretas, você tem que conhecer as coisas. Tá bom? Então, é basicamente isso. Assim que eu subir... Ah, é verdade. Se você quiser, comenta, se inscreve. Se você não quiser comentar, nem se inscrever. Enfim, pelo menos deixa um comentário. Fala, poxa, mó legal isso daí que você tá fazendo. Se você não entendeu nada, também comenta. Enfim, glória a Deus. Quem sabe um dia eu consigo explicar isso de uma maneira simples. Por enquanto, fica essa explicação confusa e complicada para vocês. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês se encontrem num ótimo momento e tenham alegria, principalmente.